Bom dia, bom dia. Começando direto às 11h05 da manhã, nosso programa Caminhos de Memória. Meu nome é Lucas Maximin, na apresentação, junto com o Renan Almeida. E hoje a gente escolheu precisamente o tema, Futurice ou Faturice, as atuais propostas do governo federal para a educação pública. Estamos na presença do professor Paulo Cambraia, presidente do Sindufap, Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Amapá, e também professor do curso de História. Passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximin. Bom dia, professor Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar mais uma quinta-feira com esse tema, mais um tema, né? Semana passada nós falamos sobre o desmatamento, sobre a Amazônia, e essa semana com um tema também muito importante para a comunidade acadêmica, não só acadêmica, mas para a sociedade, né? Entender o que vai acontecer com a nossa educação a partir das novas propostas e saber isso direto da fonte do professor que vai passar para todos aí. Problemas. Agora antes de começar, só queria falar que tem o nosso Instagram, Caminhos de Memória, onde você pode procurar lá o post relacionado ao programa de hoje. E acompanhar também pela live no Facebook, Rádio Universitária, procura lá e confira com a gente. Vamos que vamos. Bom dia, professor. Opa! Normal. Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa relacionada ao governo, acontece essas coisas. É verdade. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. A gente vai mudar um pouco, né? A gente teve um errata minha, assumindo aqui. A gente queria que o senhor explicasse pra gente, para todas e todos os ouvintes, né, que estão acompanhando a gente ao vivo agora, um pouco das diretrizes e bases do Futurice, o que é, para que serve, quem beneficia, quem não beneficia. Nós, né, o Renan e eu já fizemos nossa leitura prévia sobre o programa, mas a gente queria ouvir um pouco das suas contribuições sobre o que é, né, o Faturice ou o Futurice, como a gente está se discutindo. Bom dia a todos e todas, ouvintes do programa. Acho que primeiro parabenizar pela iniciativa, né, de propor uma discussão, de propor um debate. Isso vem na esteira, inclusive, da contramão da reitoria da universidade, que não tem proposto nenhum debate, não tem, enfim, exposto nenhum dado, nenhum número a respeito da real situação financeira da Universidade Federal do Amapá. E aí o programa vem, na verdade, com essa proposta, se somar já aos movimentos que desde julho, né, desde segunda quinzena de julho, quando as notícias a respeito desse PL, né, que é um projeto de lei, que na verdade ainda nem está tramitando, né, quer dizer, é um indicativo de um projeto de lei. Inclusive, para você que está nos ouvindo, hoje é o último dia para consulta pública. Uma consulta pública fajuta, né? Uma consulta pública fajuta, proposta pelo MEC, em que na verdade você não, ao entrar no site, você não tem a opção de dizer não ao Futurice. Você tem as opções de contribuir com o Futurice, quer dizer, então já parte da premissa que o Futurice será aprovado, enfim, e que é uma maravilha. E não te faculta o direito de dizer não. Coisa que, né, mais de 15 universidades federais já disseram não, né, os seus consus. Evidentemente que nesse momento é um movimento puramente político, já que o Futurice ainda nem é um projeto de lei tramitando, né, na Câmara. E uma outra, antes da gente entrar propriamente no Futurice, uma outra notícia bem recente, dos 2 últimos dias, é que o ministro da Educação, Waltraeben, já disse que é possível a intenção do governo aprovar como medida provisória, como MP. Então, atropelar completamente, sair de uma discussão que envolve um projeto de lei, uma tramitação e tudo, e aprovar imediatamente como medida provisória para que depois seja debatido. Isso, evidentemente, implica algumas questões muito diretas. Primeiro, que é um PL que fere a Constituição. Quer dizer, ele desconsidera o princípio básico da existência das universidades lá no artigo 205 da Constituição Federal. Então, portanto, mais do que um PL, seria preciso uma emenda constitucional. Porque é preciso, então, alterar na Constituição a existência das universidades, né? Enfim, a essência das universidades. Então, em linhas muito gerais, para começar, o Futurice é um programa que pretende, né, com uma propaganda aparentemente vistosa,
pretende trazer um discurso de empreendedorismo para dentro da universidade, que na verdade já existe. Né? Muito do que o futuro que esse projeto está trazendo já estão amplamente em vigor na universidade. Eu posso citar 2 exemplos. O RU da universidade já é privatizado. Então, o RU da universidade, diferentemente de outras universidades mais antigas, em que o restaurante universitário é de responsabilidade da universidade, ou, portanto, do governo, portanto, está dentro do orçamento anual que é destinado a cada universidade, a Unifap, o RU, ele é contratado uma terceirizada que presta um serviço. Então, portanto, já é privatizado, já é um serviço privatizado. O próprio hospital universitário já vai nascer sob a égide da IBSE, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que já está instalada em outras universidades e que, enfim, nada mais é do que uma empresa que gerencia, que é uma espécie de OS, né, uma organização social, que gerencia os hospitais universitários. Então, quer dizer, já vai nascer. Então, não tem novidade, muita novidade. O que tem como aprofundamento, aí sim, se ainda hoje nós temos a participação do Estado na educação, prerrogativa constitucional, o Estado deve participar orçamentariamente, o futuro se traz exatamente a retirada do Estado. A retirada do Estado, e aí fica totalmente a cargo da iniciativa das reitorias em estabelecer acordos com a iniciativa privada, em estar submetida a uma OS central lá em Brasília, que seria a gerenciadora da universidade. Então, em linhas gerais, o futuro se fere de morte na essência da universidade pública, que é a autonomia de gestão financeira, lá, artigo 205, basta procurar, que diz que a universidade, todas as instituições públicas de ensino federais, elas têm autonomia de gestão financeira, ou seja, o orçamento é garantido pelo Estado e cada universidade tem a autonomia, o arbítrio para gerenciar esse orçamento. É diferente do que propõe o Futuro. O Futuro está pretendendo estabelecer a autonomia financeira, ou seja, não tem mais orçamento público e as universidades vão ter que ter autonomia, leia-se, correr atrás de iniciativa privada. Então, em linhas gerais, é bem isso. Professor, acho que foi um dos últimos programas da última temporada, nós falamos sobre os cortes na educação, e como o senhor vem falando, é uma estratégia, né, do governo aí de, vamos ser bem explícitos mesmo, em privatizar, né, a universidade. E eu queria saber de que forma o Futuro se atua junto com esses cortes, porque ele dá autonomia e corta, né, os recursos ali que a gente sabe quais são, que são as famosas verbas discricionárias e tal, que basicamente é o que faz a universidade funcionar. Então eu queria saber do senhor, assim, como eles se juntam, né? Porque a gente vê que é como um plano, né? Vão ali de pouquinho, e eu queria saber do senhor, como é que vai se juntar vai finalmente afunilar, né? Sim. E chegar onde eles querem. Bom, acho que você está fazendo uma leitura extremamente correta. Na verdade, isso é um projeto. Não é um projeto de sucateamento, no caso dos serviços públicos, no caso específico a educação, é sucatear, e como uma das estratégias é exatamente esvaziar o orçamento das instituições. Então, por exemplo, acho que serve como exemplo para o ouvinte, o que tem ocorrido recentemente no âmbito ambiental, por exemplo. Desde o início do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro tem esvaziado o orçamento do IBAMA, tem esvaziado o orçamento do ICMBio, tem tirado o poder de polícia desses órgãos, do IBAMA principalmente, tem diminuído o efetivo de funcionários. Automaticamente você vai ter um desdobramento imediato, você vai ter uma diminuição da fiscalização, vai ter uma diminuição da aplicação de multas ambientais e, consequentemente, você vai ter um aumento da burla, da prática de ações ilegais do ponto de vista ambiental. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio. Ao enfraquecer orçamentariamente as universidades, isso se dá através de quê? Dos cortes na educação.
eu acho que a gente está falando aqui com estudantes de história. A história tem um papel fundamental na compreensão de alguns elementos. Corte na educação não é algo nada novo, é uma coisa que durante os governos do PT aconteceram. Inclusive, um dos motivos de talvez não, a maior greve da educação pública federal, a de 2015, um dos motivos foi exatamente um corte promovido pelo governo Dilma na educação. Então, quer dizer, corte na educação é um elemento, como você falou, bem claro desse projeto de sucateamento da universidade. Evidentemente que o Futurice vem, falando assim bem diretamente, vem dar o fechamento final, né? Dar o reboco final de um processo que já está em andamento. Então, se do ponto de vista prático isso vem acontecendo, que são exatamente com os cortes na educação, o Futurice é o golpe final, porque estabelece institucionalmente a retirada do Estado, né, na Constituição Orçamentária das universidades públicas, das instituições públicas. Então, teu raciocínio está perfeito, é exatamente isso, é um projeto e o Futurice vê, digamos, essa gran finale, né? Terrível. A gente faz um intervalinho e volta. Sim. A gente vai para um rápido intervalo, como a gente sempre diz no primeiro bloco, para não entregar o recheio antes do bolo. Então esse é o Caminho de Memória, voltamos em instantes. Guerra da sede do verde, mas sem... Oi, só um pouco. Voltando com o programa Caminhos de Memória, aqui pela sua rádio universitária, hoje com o tema Futurice, Futurice já vem na frente já, Futurice ou Fatura-se, as atuais propostas do governo federal para a educação pública, como convidado o professor Dr. Paulo Cambraia, do Sinofap, e professor de História aqui na Universidade Federal do Amapá, nosso querido professor. Maximiliano, que a gente ouviu no intervalo? No intervalo a gente ouviu Veludo Vermelho, uma banda aqui de Macapá que está voltando às atividades, com uma música chamada Lugar para Poucos Loucos. Regra clara? A regra é clara, não pode ter selo de gravadora, vou tocar no intervalo do programa. A gente sempre tenta fazer um a mais aí pelo artista local, né? Para esse segundo bloco a gente mudou um pouquinho a ordem para ficar mais legal. E... a gente queria saber, professor, o senhor como presidente do Sindicato dos Docentes, né, com certeza tem acesso a informações talvez mais claras do que nós, já a respeito da atual conjuntura infraestrutural e financeira da Unifap, porque acho que principalmente nós do curso de História, que temos uma breve relação com a cultura material, com a arqueologia, a gente tem notado um crescimento desordenado da universidade de maneira infraestrutural e também de maneira financeira com a distribuição de recursos. Mas assim, no que toca a nós, eu diria que do ponto de vista da cultura material, a gente vem ferindo o solo da universidade ao longo do tempo, sem nenhum tipo de trabalho claro. A universidade simplesmente constrói onde quer, não nos procura. Nós temos um centro de arqueologia que está ali para assistir a universidade nessas demandas. Temos o NUPARC lá do IEPA, enfim, o IFAM. E a gente queria saber um pouco da atual conjuntura infraestrutural e financeira da universidade e dessa relação, né, que o senhor já deu uma esboçada no primeiro bloco, essa relação de progresso com a mercantilização da educação pública gratuita e de qualidade, né? De como a educação desde sempre, apesar de ser quem tinha acesso à educação, a gente sabe, sempre foi a elite no primeiro momento, mas que na medida que nós, menos assistidos, fomos entrando na universidade, a universidade também veio se tornando uma moeda de troca, digamos. Eu lamento te informar, mas eu não tenho informação nenhuma, né? Na verdade, tem aí a gente tem um problema sério, porque publicamente a manifestação da reitoria a respeito dos cortes na educação, aliás, quer dizer, a reitoria repete o discurso de contingenciamento, né? Então, a única vez que nós tivemos um pronunciamento público da reitoria foi numa atividade em maio, numa paralisação em maio, no portão da universidade, em que esteve presente a vice-reitora e ela, enfim, falou em contingenciamento, né? E, enfim, foi uma atividade aberta, enfim, não era possível apresentar números, foram lidos alguns dados, mas, enfim, no discurso o contingenciamento não atingiria a universidade. Mas depois disso nós não temos mais nada, né? Nem do ponto de vista político e nem do ponto de vista administrativo. Então, inclusive, nós
estamos protocolando agora, nesse momento, uma solicitação de audiência pública para que a reitoria possa se pronunciar objetivamente sobre os cortes na educação. Quer dizer, a gente tem acompanhado aí várias universidades, inclusive tanto universidades grandes quanto universidades de médio e pequeno porte, inclusive universidades muito parecidas do ponto de vista da estrutura e do, enfim, do próprio surgimento com a nossa, que tem se pronunciado. Acabei de abrir o site aqui da Unifespa, em que a Unifespa para agora em outubro, né? Sem condições de pagar luz, sem condições de pagar terceirizados e vigilância. Então, quer dizer, é preciso que a reitoria da universidade venha a público e fale: olha, nós não fomos atingidos pelo corte, nós não vamos ser, a universidade não vai parar, enfim, mas que isso seja provado. Ou então que venha a público e diga: a universidade vai funcionar até outubro, a universidade vai funcionar até novembro. Enfim, de maneira que é extremamente necessário para qualquer regime e administração democrática que todos saibam, a comunidade acadêmica saiba qual é a real situação da universidade, nesse contexto de corte, nesse contexto enfim. Então, é preciso que a reitoria se pronuncie, inclusive politicamente, né? A gente viu no primeiro semestre, nos movimentos contra os cortes na educação, nos movimentos pela educação pública, a gente viu vários reitores de universidades se manifestando publicamente. A gente viu vários movimentos partindo de reitorias em que a reitoria propunha o debate. A reitoria apontava que a universidade, a UFPA, por exemplo, né, que iria parar. E a gente não viu absolutamente nenhum movimento da reitoria da Universidade Federal do Amapá nesse sentido. Nem de dizer que vai parar e nem de dizer que não vai parar. Mas é preciso que isso se demonstre publicamente, né? Esse é um... Agora, no que tange ao que você tocou, a gente tem acompanhado dramaticamente essa coisa do ponto de vista dessa cultura material, arqueológica, enfim. É sabido, né, que o território da Unifap é um território de um grande sítio arqueológico, enfim, importantíssimo, e que já existiram TACs, enfim, estabelecimento de acordos para que toda e qualquer construção, enfim, realmente... e aí uma última experiência que eu posso, no que diz respeito a isso, por exemplo, o CEPAP assinou um TAC com uma empresa que agora não vou me lembrar, lá da região da Pé da Banca do Mapari, em que os achados, só para ter uma ideia como que isso está se procedendo, que os achados arqueológicos da empresa foram mandados numa caixa térmica pro protocolo da universidade. A empresa lá achou que ela tinha que achar, botou dentro de uma caixa térmica e mandou pro protocolo da universidade para a gente ir retirar o CEPAP retirar do protocolo da universidade. Nós não negamos a fazer isso, primeiro porque a gente não sabe como que essas peças foram coletadas lá. A gente não sabe qual é a dimensão do sítio que foi encontrado lá, porque o certo era, no acordo, a empresa se movimentar para que nós fôssemos até lá, nós fiscalizássemos, acompanhar. Isso não foi feito. Então, quer dizer, é um processo, e aí eu acho que tem um link, inclusive, de o que pode vir a acontecer no futuro. A gente sabe, por exemplo, que os achados, os estudos arqueológicos um ramo do conhecimento, digamos assim, dentro da universidade, que mobiliza muita grana, muito dinheiro, principalmente quando envolve grandes mineradoras, quando envolve grandes projetos. Então, por aí a gente vai tendo mais ou menos ideia do que pode acontecer se de fato esse caráter público da universidade for retirado e for estabelecido definitivamente o caráter privado. Enfim, em que as empresas privadas só investirão na universidade se tiver interesse de quê? De mercado. Isso é uma lógica meio que nenhuma empresa, nenhum empresário vai investir dentro da universidade se não tem uma possibilidade de retorno mercadológico. E aí tem mais um aprofundamento nessa questão. A gente está falando, por exemplo, na privatização de universidades que têm pesquisas em tecnologia de ponta, que é o que interessa ao mercado. Sim. A gente está falando dessas universidades. Agora vamos falar das universidades como a Unifap, por exemplo, que não tem pesquisas em tecnologia de ponta. O que vai ser dessas universidades?
Qual é a empresa, qual é a parceria privada que vai ter interesse em investir numa universidade que boa parte da sua pesquisa é voltada para as ciências humanas? Entendeu? Então é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo, e eu diria, acho nesse momento aqui, que talvez o nosso maior inimigo não seja o governo Bolsonaro, inclusive. Talvez o nosso maior inimigo não seja o ministro da Educação propondo futuros. Talvez o nosso maior, e aí não se diria inimigo, mas a nossa maior energia a ser gasta nesse processo é convencer a maioria dos colegas, tanto docentes quanto estudantes, da importância da universidade pública e do que está acontecendo. Sim. Esse talvez seja o maior desafio. É porque, às vezes, muitos não acreditam, né? A gente fala, às vezes a gente ouve por aí que como se fosse invenção, ou que isso não fosse acontecer agora, que não... E tá aí, batendo a porta, né? E é realmente muito preocupante. Você falou fora do ar, lá vai, agora há pouco, sobre os interesses nessa privatização. O senhor falou da questão da irmã do Paulo Guedes. Sim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Porque a gente sabe que tem aquela questão de tirar com uma mão e dar com outra, e nesse caso está tirando com uma mão e dando para outra pessoa com a outra, né? A gente queria saber quem tem realmente interesse nisso, Maxime. Até porque, né, já bate de frente justamente com o nosso ponto, né, que a gente chamou de a relação do progresso com a mercantilização da educação pública gratuita de qualidade. Eita! Nossa, coisas que só acontecem ao vivo. Se você estiver assistindo isso no Facebook, você sabe o que aconteceu. Bom, a gente sabe, né, antes de passar de volta a fala, que parcerias público-privadas não são nenhum tipo de novidade aqui na universidade, né? Seja no sentido de cooperação técnica, seja no sentido de convênio ou qualquer outra nomenclatura. Mas que é curioso que para nós, principalmente das ciências humanas, somos hoje o maior departamento dentro da universidade. A gente sempre fala, não só nós, claro, mas a gente bate muito nessa tecla, de que nós temos um compromisso de retorno social com as nossas pesquisas, né? E que muitas vezes, essas parcerias público-privadas, essas empresas que estão teoricamente investindo na gente, né, no papel, elas aparentemente, como o senhor trouxe um exemplo, né, de trazer as peças numa caixa térmica, elas não estão muito preocupadas com o nosso retorno. Elas estão preocupadas no seu ajuste de conduta, de não ter que pagar multas milionárias, e mais preocupadas em lucrar. E isso vem ferindo, acho que a cada dia mais o tripé universitário. A gente fala tanto nas nossas assembleias de estudantes, nos nossos conselhos deliberativos aqui da universidade, seja como reuniões colegiadas, etc., assembleias de estudantes, DCE, que a gente tem que sair dos muros da universidade, mas tem se tornado cada vez mais difícil, né, dialogar com a sociedade. Eu acho que o rádio é graças a Deus, uma das boas maneiras de se fazer isso. Então a gente queria ouvir um pouco dessa relação, né, dessas associações que o Renan já falou, de como a cada dia que passa com esses programas de financiamento, FIES, o ProUni, eles vêm tirando a responsabilidade do Estado. Sim. E colocando na mão dos grandes empresários da educação, né, a educação como uma moeda. Sim. Eu acho que essa pergunta, ela remonta a algo mais profundo, né? Ela está diretamente ligada à destruição da Seguridade Social, né? Seguridade Social também, um ente assegurado pela Constituição de 88. A Seguridade Social é formada, né, dentro do espírito do Estado do bem-estar social. Quer dizer, o Estado é o responsável por garantir, principalmente desses grupos, enfim, mais precarizados ou grupos com menos possibilidade de acesso, né, grupos estigmatizados como LGBTs, negros, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, enfim, que precisam efetivamente da ação direta do Estado para garantir minimamente seus direitos. A Seguridade Social é composta pela Previdência Social, pela Saúde e pela Educação. Então, quer dizer, dos três entes, a saúde é a que está mais avançada no sistema privado, né? Então, praticamente hoje as grandes corporações financeiras do Brasil são corporações de plano de saúde. Então é um processo que a saúde já está mergulhada já há algumas décadas. E as EBSER dentro das universidades é um desdobramento quase que imediato disso, né? A privatização da saúde.
o outro elemento é a Seguridade Social. A Seguridade Social, acho que todos acompanhando, já foi aprovado, né, a reforma da Previdência. A Previdência é um desses elementos, e a reforma da Previdência todos sabem, vocês acompanharam, os ouvintes devem ter acompanhado, que um dos principais pontos da reforma da Previdência é a retirada do Estado, quer dizer, existe um tripé, né? Na seguridade, na garantia da previdência do trabalhador e da trabalhadora. O tripé é formado pelo próprio trabalhador, pelo patrão e pelo Estado. Em síntese, é a retirada do patrão e do Estado, e fica o trabalhador ou a trabalhadora dependente do pagamento de uma previdência privada. É isso. Previdência privada interessa a quem? Às grandes corporações bancárias, né? E aí, finalmente, nós temos o último elo perdido desse tripé, que é a educação, que já vem há algumas décadas, a nível, por exemplo, de ensino básico, já vem num processo intenso de privatização. Então existem grandes corporações, crótons da vida, grandes corporações financeiras da educação, do ensino básico, né? Escolas de ensino médio, enfim, e que é o último elo de exatamente chegar na universidade pública, que já teve um grande impulso com os fiéis da vida, que é um investimento, um investimento de dinheiro público em faculdade privada, né? E o futuro é essa última pá de cal nesse processo todo. Então, quer dizer, a nossa grande dificuldade enquanto sujeitos que estão no movimento social, que estão no movimento sindical, é romper com alguns elementos aí típicos de uma sociedade individualista. Quer dizer, as pessoas não se organizam mais coletivamente, as organizações coletivas, os movimentos sociais estão esvaziados. Isso não é uma coisa da universidade, é uma coisa da sociedade, e evidentemente que esses elementos chegam aqui dentro. Então a gente tem uma grande dificuldade, inclusive, de convencer, como eu já disse, né, os colegas, as pessoas, a comunidade universitária, da importância do engajamento contra tudo isso, que é a única forma de barrar tudo isso, né? Porque, e aí rapidamente, não é uma coisa nova. O governo FHC lá na década de 90, acho que vocês deviam estar nascendo ainda, né? Na década de 90, em meados da década de 90, quando eu estava estudando a graduação, o governo FHC já propunha OS, já aprofundou a criação de fundações universitárias. O que era uma fundação? A universidade cria um ente, né, de capital privado para gerenciar as ações da universidade. E aí o dinheiro da universidade passa para essas fundações. E nós temos aí casos históricos de corrupção e de enriquecimento, isso é advindo dessas fundações, que inclusive o nosso reitor voltou a falar numa reunião de Consul que é preciso voltar às fundações. Então, nós temos vários exemplos aí que estão na nossa cara e aí eu com toda tranquilidade para vocês, de um sujeito que estudou em escola pública, estudou na universidade pública na década de 90, que fui professor do ensino público estadual por 10 anos, e já há quase 10 anos estou como professor da universidade pública. A educação pública ainda não se concretizou totalmente seu espírito privado, porque os movimentos, ainda que com muita dificuldade, não deixaram. Não deixaram. Do contrário, isso já tinha acontecido há algumas décadas. Então, e aí volto à tua colocação inicial, Maximin. Quer dizer, a quem interessa patrocinar, né, quer dizer, para ir para fora dos muros da universidade, é preciso de dinheiro. Para ir fazer pesquisa social, para ir fazer transformação social a partir de um conhecimento científico, é preciso de dinheiro. A qual Estado interessa investir na educação e na pesquisa social? Quem interessa? A esse não, por exemplo. Que não pode ter pesquisa, que não pode ter nada que contrarie, enfim. E aí daí vem, talvez, para pontuar fechar esse momento, talvez a gente viva um momento mais dramático, porque em nenhum outro momento, tanto os governos pós-ditadura militar, Collor, né, depois Itamar, a era FHC, depois todas as eras do PT, os 3 governos do PT, enfim, 3,5, nenhum desses governos, ainda que os ataques,
o desmonte estivesse lá, nenhum desses governos construiu um discurso de ódio e de aversão ao conhecimento, ao conhecimento científico, como este governo tem feito. Então, e por incrível que pareça, é um discurso que reverbera em algumas camadas da sociedade. Há uma aversão ao conhecimento, uma aversão ao que se produz aqui, há uma quase construção de algo que é desprezível, é algo que não tem importância, é algo que só serve para ficar aqui dentro e que, portanto, fiquem para aí, como, né, eu leio algumas, né, fumando maconha e tal, quer dizer, é impressionante, é impressionante. E o mais impressionante é que isso reverbera. Inclusive, né, eu acho que dá pra fazer até pra ver como é uma parte de um plano, né? Você lembra da doutrinação? Onde falava que nós de humanos doutrinamos. Começou daí, então... só antes de ir pro intervalo, falar um caso que eu ouvi, rapidinho assim, 30 segundos, de uma pesquisadora, que eu não posso dizer o nome, que fez uma pesquisa para uma empresa, e aqui no estado, né? E no final, né, da bolsa e tal, foi lá e entregou a pesquisa, olha aqui. E uma funcionária olhou pra ela e falou assim, tá, mas sabe que o Estado precisa de um retorno. Tá aqui o retorno pro Estado. Mas ela virou e falou assim, sabe que isso pra gente é só papel, né? Então, fiquem com isso pensando enquanto nós vamos para o intervalo. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. No intervalo você ouviu Dislexia, Me Roubaram no Repá, uma forte crítica social a toda a repressão das torcidas organizadas da cidade de Belém e ao clássico Leoa e Mucura. Brincadeira. Como torcedor do Paysandu é o máximo que eu posso fazer. A gente está falando hoje, né? Claramente. Desculpe aos remistas que estão nos ouvindo, mas por favor não desiste da gente. Desculpe nada. Estamos aqui com o tema Futurice ou Faturice, as atuais propostas do governo federal para a educação pública, na presença do professor Dr. Paulo Cambraia, presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Amapá, Sindufap, e professor do curso de História, também aqui da casa. Só antes de começar, não esqueça que tem o Instagram, @Caminhos de Memória, você pode mandar uma mensagem lá, estamos indo pro final já. Sim. Pedir aquele abraço, também os grupos que nós estamos aí no WhatsApp, se quer mandar uma pergunta, pode ficar à vontade. A gente vai fazer nosso bloco, né, de 15 minutos aqui, professor. A gente elencou aqui, como a gente diz, né, na história, até o meu orientador, professor Dorival, fala, né, o feijão com arroz, teoria, conceito, objeto. Então agora falando só do objeto, né, só da cereja do bolo, a gente queria saber um pouco da Unifap do ponto de vista dos movimentos sociais, que são, como o senhor colocou no último bloco, extremamente importantes. Como é que tem sido a agenda de mobilizações? Por exemplo, hoje estava rolando em frente à prefeitura um ato contra o aumento da tarifa de ônibus. Estava marcado para hoje, agora às 9. Inclusive todo o apoio à luta contra o sindicato de empresários, porque é o primeiro sindicato que a gente vê na história que não gosta do trabalhador. É um sindicato que não gosta da população. Então a gente queria saber um pouco da universidade. Houve a reunião do Consul, né? Nós temos colegas do curso de História no Conselho que participaram e se manifestaram e publicaram nota publicamente contra esse projeto que está sendo apresentado pelo governo federal, mas que infelizmente a administração da universidade, pouco mais de 24 horas, já postou uma nota completamente tendenciosa, na qual nós infelizmente não nos sentimos representados e a nossa democracia, cada dia que passa, vem sangrando cada vez mais. Então a gente queria ouvir um pouco dessas mobilizações, se possível, se eu puder narrar esse dia pra gente, que infelizmente eu acho que foi um dia de rádio também, a gente não pôde estar presente. Da votação? Sim, não só da votação, como da resposta, né, da administração universitária. Na verdade, como a gente falou inicialmente, né, para que fique bem claro para os ouvintes e para as ouvintes, todos os consuls, né, aqui chama Consul, tem universidade que chama Consul, enfim, os nomes tem uma variação aí, mas enfim, todos os conselhos universitários que já se manifestaram, e são mais de 15 universidades, e grandes universidades, o FRJ, Federal do Amazonas. A gente tem que deixar claro que são manifestações, até o momento, muito do ponto de vista político, né? Porque efetivamente não tem ainda nada, como eu já falei, né? Só retomando, não tem nada ainda tramitando. Inclusive o projeto de lei ainda é uma minuta,
né? Inclusive, a discussão que houve no Consul, acho que no dia 12 de agosto, era uma discussão em cima de uma minuta do Futurice. Quer dizer, o que existe é uma minuta. Como você bem lembrou, a consulta proposta pelo MEC termina hoje, não é isso? Isso, a gente tem e a partir dessa consulta é que vai ser encaminhado. Na esteira disso tudo, eu já falei que já tem uma manifestação do ministro da Educação em que transformar o PL em uma medida provisória, ou seja, para que seja mais rolo compressor e que seja de imediata imposição. De toda maneira, as universidades elas precisam se manifestar, elas precisam aceitar esse projeto. Então, o que vem acontecendo é que os consuls têm dito não, esse projeto nós não queremos. Alguns de maneira unânime, que foi o nosso caso. Então, no dia 12 de maio, na reunião do Consul, estava previsto inicialmente uma apresentação por parte da reitoria, por parte, enfim, da presidência do Consul, uma apresentação do projeto. A apresentação começou, eu não sou conselheiro, mas eu estava presente, né? Participei da sessão. A apresentação começou e os debates, em seguida, começaram a encaminhar para a deliberação, para dizer sim ou não, ainda que não fosse a pauta prevista. Então, primeiro houve um debate se aquele momento seria o momento para votar pelo Futurice ou não, né? E aí o entendimento dos conselheiros e conselheiras é que sim, que aquele conselho estava preparado para deliberar, né? E evidentemente que estava preparado porque era 12 de agosto e desde que vocês, né, sempre passam pelo portão, desde que as aulas retornaram, os movimentos docente, discente e de técnico já estavam debatendo. Nós realizamos, né, não sei se vocês participaram, nós realizamos um fórum que discutiu o fim da universidade pública nesta semana do dia 12, em que contou com a participação do professor Valdemar Guissardi. Enfim, na semana anterior nós já vínhamos panfletando, divulgando, enfim. Então o debate já estava posto na universidade, já estava colocado. E é muito estranho a reitoria reivindicar uma democracia, um debate democrático, enquanto que notícias e informações sobre os cortes e o que isso implica diretamente na universidade, até hoje nós não temos. Os cortes estão aí desde o final de abril e início de maio. Já se passaram quase 4 meses e nós ainda não temos. Então, evocar um discurso democrático nesse momento me parece um pouco estranho. De toda forma, nesse dia 12, o Consul entendeu que tinha condições de votar e votou unanimemente, né? Acho que isso é importante, unanimemente, pelo não ao Futurice. Como eu falei, a votação foi uma manifestação política, porque concretamente não existe Futurice ainda. Né? Concretamente, enfim, como eu já falei. O que eu acho assim, eu acho que é importante que aquela votação não esgota, a discussão continua, mesmo porque o projeto de precarização da educação pública vai continuar, o projeto de substituição da educação pública por uma universidade privatizada continua. Então a gente precisa continuar mobilizado, os movimentos continuam mobilizados, a gente continua fazendo os debates. E o que a gente espera nesse momento é que a reitoria da Universidade Federal do Amapá se pronuncie publicamente. Se pronuncie publicamente e politicamente. Claro que a gente espera que seja um pronunciamento contrário ao Futurice. A reitoria eleita pela comunidade acadêmica, eleita, que foi o mais votado, e que foi respeitado o que está estabelecido constitucionalmente, porque, do ponto de vista legal, o presidente da República, ele nomeia quem ele quiser. Inclusive, já existe indicativo que o Bolsonaro vai nomear, por exemplo, o reitor da Federal de Pernambuco, que vai ser eleito agora, por fora da lista. Então, já existe esse indicativo que isso vai acontecer, entendeu? Então,
O Bolsonaro, já, se não me engano, é o 6º ou 7º que ele já nomeou como o não primeiro da lista, né? O último da lista, enfim. Enfim, a gente tem um reitor que foi eleito, foi o mais votado, porque a gente não elege, né? É uma consulta. Mas, enfim, temos um reitor que foi o mais votado, em que foi respeitado o costume de se nomear o mais votado. Então, portanto, ele representa a comunidade acadêmica. E como representante da comunidade acadêmica, ele precisa se pronunciar. A reitoria precisa se pronunciar. Precisa publicamente vir dizer o que está acontecendo com os cortes na Universidade Federal do Amapá. Então, o cenário é esse, Maximin. O que nós temos agora é continuar a mobilização. A gente fez um panfleto no início do mês, exatamente que era 3 perguntinhas básicas sobre o Futuris, né? E a última era o que podemos fazer. O que podemos fazer é exatamente isso que a gente está fazendo, está discutindo, está debatendo, está tornando público um debate. Na semana que vem a gente está construindo uma audiência pública na Câmara de Vereadores para falar sobre a educação pública, para falar sobre o perigo e sobre, enfim, sobre essa investida do governo Bolsonaro na destruição da educação pública, enfim. É isso que nós temos, é isso que nos resta fazer, continuar nos mobilizando, e por isso que eu iniciei aqui falando da importância do programa se voltar, porque eu acho que uma rádio universitária é exatamente, a essência dela é essa da voz a esses sujeitos aqui, né, a esses outros sujeitos que estão seriamente ameaçados, não só de deixar de entrar, porque assim, a gente tem um discurso que ele e ainda estamos conseguindo garantir a prática, que ele só se preocupa na entrada desse estudante na universidade, desse estudante desse grupo de risco, enfim, né? Mas tem mais 2 coisas. Tem a entrada, tem a permanência e tem a saída, né? E hoje, de maneira muito precária, a gente tem garantido a entrada, né, desses grupos, o que já existe um movimento do governo Bolsonaro em desconstruir isso, né? Já houve aí um imperativo de que um edital específico para LGBTs numa universidade do Sul já foi cancelado pelo MEC, né? Então a gente está vivendo um momento gravíssimo, um momento talvez o mais dramático da universidade pública brasileira, e que a gente precisa disso. Primeiro, talvez uma batalha mais ardida, que é essa batalha de convencimento da comunidade acadêmica, né, dos nossos pares, dos estudantes, né, dos técnicos, enfim, da importância da universidade pública e da importância da luta pela universidade pública, e que ela se mantenha e que continue pública, laica, socialmente referenciada, né? Esse é o mais importante, e que continue permitindo, inclusive, o debate de ideias e confrontações de ideias construídas do ponto de vista, como você bem falou, conceito, teoria e verificação disso. Isso é ciência. Vamos para as nossas considerações. Só queria dizer que para você que está ouvindo, ir lá procurar no site do MEC e conferir, porque acho que para concretizar o que a gente está dizendo, porque como o professor falou, às vezes a gente pensa que é só boato, mas não é. Inclusive, se o reitor não estiver ouvindo, mas se alguém tiver da equipe tiver, por favor, né, se manifeste, porque a gente quer ouvir um pouquinho, a gente quer se sentir representado. Independente do posicionamento, acho que a gente precisa saber qual é o posicionamento. Obviamente. Bom, vou passar primeiro a palavra para o professor Paulo, suas considerações, e de costume aqui do programa, a gente sempre pede, né, alguma indicação bibliográfica, uma indicação audiovisual, pode ser sobre o tema, pode não ser, de repente agenda de eventos do Sindufap, de maneira bem sintética. O professor Paulo também coordena, junto com o professor Anderson, o grupo de estudos coloniais amazônicos. Um pouco, né, da sua atuação aqui, e uma indicação que o senhor acha legal, assim. Não precisa ser necessariamente acadêmica, né? Pode ser um filme, um Vou pego de surpresa. Olha, o que me veio à cabeça agora é uma tava música... na nossa sketch pro convidado. Eu não me atentei. Eu acho que eu queria, não sei, queria sugerir um som que eu tenho ouvido recentemente, que é de uma banda de Manaus que chama Casa de Caba. Um sonsaço, acho que todos deveriam conhecer esse som. E aí, você falou, né,
Outro dia eu tive uma experiência, dessas experiências que você vira o referencial da discussão nesses sites, né, no Facebook, em que era uma reportagem sobre os cortes e tal, e ele tirou uma foto uma foto no nosso sindicato, tem a placa da Marielle, enfim. E aquilo virou, e tudo que se debateu nisso era exatamente, primeiro, o ponto principal do debate, principalmente dessas pessoas que não conhecem o que é a universidade, que não sabem o que é pesquisa, que não, enfim, o ponto principal do debate era a minha aparência, né, que era de maconheiro, porque estava embaixo da placa da Marielle. Enfim, você vê um nível, enfim, mas se ele soubesse que um dos maiores maconheiros talvez da universidade tenha sido Sérgio Buarque de Holanda, inclusive cultivava seus próprios pés, mas enfim, nós temos assim, doravante, né, e aí falar pelo Sindufap e pelos docentes, né? Nacionalmente agora teve uma reunião em Brasília das universidades, né, dos sindicatos, das seções sindicais do Andes, em que deliberaram para que as seções discutam na próxima semana em assembleias, né, de base, que se discuta a paralisação de 2 dias de greve no mês de setembro, quer dizer, 48 horas de paralisação no âmbito dos protestos contra os cortes na educação e contra o Futuros, 48 horas, 24 horas de ocupação da universidade, com atividades, debates e enfim, fóruns, e 24 horas de atividades fora da universidade, em aulas públicas, na praça e tal. Então, concretamente, o que nós temos dentro desse processo todo, agora para setembro, é isto. Isso foi uma proposta que foi discutida lá em Brasília. Nós vamos agora chamar uma assembleia, é assim que funciona o nosso sindicato, um sindicato de base, então nada sai da cabeça de nenhum dirigente, tudo é discutido a partir da base, e as diretorias elas apenas conduzem o que a base decide. Então a nossa base, né, de docentes da Universidade Federal já na semana passada deliberou pelo estado de greve. O estado de greve é esse caráter de construção, de mobilização, de possibilidade de uma greve. E agora nós temos esse encaminhamento. Vamos discutir com a nossa base essas 48 horas de paralisação agora no mês de setembro. Na semana que vem vamos chamar uma assembleia e, se aprovado, faremos ampla divulgação disso. É o que nós temos. Bom, suas considerações? Queria agradecer a presença do professor Paulo Cambraia. Foi um prazer discutir, ou um prazer, uma preocupação discutir este tema, né? Agradecer a todos os ouvintes, ao meu colega de bancada Maximin, mandar um beijo para minha namorada, Jéssica, que está ouvindo, para todos aí os nossos colegas do curso de História. E se você quiser rever esse programa e outros, logo estará no YouTube, e quem sabe o podcast sai. Muito obrigado a você. Vamos que o RU já tá cheio e a panela tá chiando. Bom, agradecer novamente, né, a presença do professor Paulo Cambraia, que se dispôs aqui a estar aqui com a gente. A gente espera em outras oportunidades, outros temas relacionados à sua pesquisa, à sua atuação, não só como docente, como sindicalista e pesquisador. Mandar um beijo para a Alana, minha namorada, que está ouvindo a gente. O Renan e eu, a gente sempre diz que é o nosso ponto de pauta. E rapidinho para concluir, né, fazer uma breve agenda de eventos. No dia 7 de setembro vai ter o 25º Grito dos Excluídos e das Excluídas, com o lema, né, esse sistema não vale. 7 de setembro, 15h30, na quadra da Paróquia Jesus de Nazaré. Nosso colega Igor Pereira esteve aqui na semana passada, só reforçando o convite. Dizer que está aberto o edital de seleção da turma do Prof. História de 2020. O professor Alexandre Cruz, também coordenador do Prof. História, pediu pra gente dar esse aviso, né? Que o período de inscrição abriu agora no dia 15/8 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Para você, professor, professora da rede de ensino pública ou privada que está interessado em fazer uma pós-graduação, saiba que o nosso Prof. História é um dos melhores do país. Eu sou o professor lá do programa do Prof. História. Inclusive, está aberto, já está aberto o prazo de inscrição. Nós temos 15 vagas, dentre elas são 10 para concorrência, 5 para cotas LGBT, cotas raciais, cotas sociais e etc. Teremos a Quinta do Litrão hoje lá no Treta Pub, às 19 horas. O Dinho, meu amigo Dinho, toca comigo na Barão Marvin. Vai ter Desiderare lá, pra você que gosta, apoiar o trabalho das bandas locais. No Treta Pub, lá na Presidente Vargas. Tá, tô ligado. Olha aí, professor, apoiar o trampo das bandas independentes. Não né? me tenta, menino, não me tenta. No sábado a gente tem o Balbúrdia Fest,
lá na sede do Maracatu da Favela, a partir das 18 horas, ali na Padre Júlio. O ingresso antecipado tá R$10, você consegue comprar aqui na universidade, inclusive, com um rapaz que vende chopp. E na hora, R$15. O Babuja Fest vai ter Indigentes, Calixto, Pinducos, o Sósia, DJ Incêndio, DJ Hipster do Garimpo. A Viada Cultural, no dia 30 agora, lá na Orla de Macapá, a partir das 19 horas. E a terceira edição do Rainbow Fashion, organizado pelo coletivo Estopim, hoje, às 18 horas, lá no Sankofa. Sobre o rapaz que vende chopp, é o rapaz que vende chopp perto da Rio, tá? Ali Sim. Ali na passarela. E antes de concluir, né, que o nosso prazo já esgotou, agradecer aos ouvintes, a todas e todos os nossos ouvintes, e pedir novamente que vocês respeitem a opção vegetariana da Rio, pelo amor de Deus, gente. Não aguento mais ficar sem almoçar proteína. Semana que vem o programa vai estar sob o comando do Renan, vou precisar fazer uma viagem para a cidade de Belém. E pedir rapidinho pro professor, nosso convidado, tirar 2 nomes aqui dessa bolsinha de uma rifa que eu fiz e que eu esqueci de fazer o sorteio, porque foi pra uma viagem acadêmica. A Alana e eu fomos ao Amazonas e agora que eu vou pra Belém, tô precisando... Eita, cara, eu tirei 2 nomes. Opa! Eu repeti os 2 não, olha só. Caramba, se repetiu, vale só um. Olha, o Eric França ganhou um exemplar do livro Controle Social exercido pela ICOME, da professora Elke Nunes. Vou entrar em contato com você, Eric. Alexandre Dantas. Alexandre Dantas ganhou outro exemplar. Se vocês quiserem uma dedicatória da autora, ela fica lá no Centro de Memória, tá, gente? Valeu, só procurar. Cara. Obrigadão, professor Paulo, só um instantinho pra gente bater uma foto. Esse foi o Caminhos de Memória. Voltamos na semana que vem.